Bom dia, gente. Pessoal, ontem eu pus uma caixinha de perguntas lá nos stories, né? Perguntando a vocês sobre os assuntos que vocês gostariam que eu trouxesse aqui, né? A gente tem falado normalmente aqui nesses 2 dias da semana sobre saúde suplementar. A gente tem falado muito, principalmente no que se refere a negociações contratuais, né? A essa questão da negociação entre prestadores de serviço de saúde e a Agência Nacional de Saúde. A gente tem definido aqui as terças e as quintas-feiras pela manhã, no horário de 6 horas da manhã em Manaus e às 7 horas da manhã no horário de Brasília, tá, gente? No final das lives tem ficado as caixinhas lá de perguntas nos stories pra gente interagir, para saber como é que está sendo o aproveitamento de vocês em relação a esses assuntos que têm sido trazidos aqui nesses 2 dias, tá? A gente já falou sobre faturamento, a gente tem falado sobre auditoria, sobre negociações contratuais, tudo que envolve a saúde suplementar, né? Saúde suplementar, tudo que não é saúde pública, tudo que não é disponibilizado em relação à saúde pelo governo, é saúde suplementar, tá? É a complementação da saúde pública, tá? Então, tudo que envolve esse mundo da saúde suplementar, a gente tem tentado trazer aqui, e eu sempre gosto muito, e é interessante que eu saiba como tem sido o aproveitamento de vocês em relação a esses assuntos que têm sido trazidos, tá bom? E é por isso que de vez em quando eu deixo umas caixinhas lá e eu pergunto a vocês o que vocês têm achado das nossas discussões, dos nossos bate-papos aqui, e eu sempre considero importante saber a opinião de vocês, até para a gente direcionar da forma que for mais interessante para todos, né? Para a gente alinhar o nosso conteúdo aqui de acordo com o que vocês consideram interessante, com o que vocês consideram importante para desenvolver o melhor trabalho dentro desse nosso mundo de saúde suplementar, tá bom, gente? E com base no que nós deixamos ontem, né? Perguntando a vocês sobre o que gostariam de que falássemos hoje aqui, nós vamos falar a respeito do fator de qualidade, tá bom? Qualidade também é um assunto envolvido na saúde suplementar. Agora, o fator de qualidade, gente, a questão do fator de qualidade para o reajuste contratual, a importância do fator de qualidade para o reajuste contratual. Agora, o que a gente precisa entender muito bem quando a gente pensa no fator de qualidade? O fator de qualidade ele é importante para qualquer instituição, não necessariamente para a saúde, mas principalmente dentro da saúde suplementar. Porque o fator de qualidade, gente, quando for estabelecido pela Agência Nacional de Saúde como um item que vai influenciar no reajuste contratual, a intenção não foi meramente incluir um percentual de reajuste contratual, tá? O fator de qualidade, ele é importante, a questão da qualificação do prestador de serviço de saúde, ele é importante exatamente em função da palavra, a qualificação dos serviços, tá? A importância maior não é o percentual que você vai utilizar em relação ao reajuste contratual. A importância maior do fator de qualidade, da qualificação dos profissionais de serviço, é o aprimoramento dos processos. Bom dia, Sheila. É o aprimoramento dos processos, tá? É entender que a assistência ao paciente é a parte mais importante dentro do serviço de saúde, é entender que a instituição de saúde precisa conhecer seus processos muito bem, esclarecer como funcionam seus processos, entender que precisa a mensuração disso, entender a necessidade de mensurar seus processos para estar sempre melhorando a cada dia, tá? Então, bom dia, Ju, prazer te ver aqui. Então, bom dia, Hildo. Então, quando você fala em fator de qualidade, em percentual de fator de qualidade para reajuste contratual, você não está necessariamente, nem a Agência Nacional de Saúde pensou nisso com base em reajuste contratual necessariamente. Isso é apenas um incentivo para o prestador de serviço. Mas a base macro disso, a importância maior disso, a excelência nesse processo é o aprimoramento dos processos dentro das instituições de saúde, tá? É a qualificação dos serviços prestados ao paciente, é entender como está a mensuração dos fatores em relação ao financeiro, em relação à administração das empresas, é aprimoração de processo, é mensuração desses processos, é entender como isso está funcionando, tá?
Para falar sobre qualidade, a gente tem pessoas especialistas nisso, a gente tem pessoas com formação específica na qualidade. Eu prometo a vocês que em um outro momento, exatamente, Ju, em relação à segurança do paciente, é muito importante, e principalmente sobre a segurança do paciente. Eu vou trazer pessoas aqui para falar para vocês com maior propriedade em relação à qualidade, que é um dos pontos muito importantes dentro da saúde suplementar. Mas tem pessoas qualificadas, treinadas para isso, pessoas com qualificação técnica para isso, que podem falar sobre isso com vocês, sobre todos os pontos em relação à qualidade, com maior propriedade. Então, em outro momento, eu vou trazer essa pessoa aqui para a gente discutir a base de tudo isso, para a gente deixar isso muito claro para todos, para a gente entender, tá? Que não se trata de percentual de reajuste contratual. A Agência Nacional de Saúde não pensou necessariamente em percentual para reajuste contratual, tá bom? Mas em outro momento eu trago sim a pessoa que eu estou dizendo a vocês aqui com essa qualificação para falar com maior clareza para vocês, tá? Mas o que diz a Agência Nacional de Saúde em relação a isso, tá? Que foi perguntado sobre o fator de qualidade, está estabelecido na Resolução Normativa 436, tá, gente? De 28 de novembro de 2018, tá bom? Ela define que o fator de qualidade, gente, no artigo 8, fala o seguinte, na íntegra: o fator de qualidade será aplicado ao reajuste dos contratos firmados pelas operadoras com seus prestadores de serviços de saúde e atenção à saúde, nas situações em que couber a utilização do índice de reajuste definido pela ANS e de acordo com os critérios definidos no anexo aqui da própria resolução. Tá? A gente sabe que o reajuste contratual, a gente tem até o dia 31 de março para negociar, né? A livre negociação é nesse período. A partir daí, fica estabelecido que a gente não tem. O que vai ser definido como reajuste ou deve estar reajustado no contrato, deve estar definido no contrato o teu fator de reajuste, né? Normalmente a gente não tem 100% do reajuste contratualizado. Se você tiver no seu contrato 50%, 30%, é isso que vai valer para reajuste na data do aniversário do seu contrato. Tá bom? E fora essa definição, se você não conseguir esse reajuste, se você não conseguir essa negociação contratual livre até essa data estabelecida pela Agência Nacional de Saúde, entra também a questão do fator de qualidade, tá? Se a sua empresa tem, se a sua instituição de saúde tem a qualificação e cumpre os critérios, porque existem critérios a serem cumpridos aqui. Quando a Agência Nacional de Saúde fala que você deve ter o fator de qualidade, ela estabelece também critérios. Tem escalonamentos para reajuste com base no fator de qualidade, tá? Ela fala que é 115% do IPCA para os prestadores de serviço de saúde que se enquadram nos critérios estabelecidos para o nível A do fator de qualidade. Aí você deve ir lá no anexo aqui dessa mesma resolução e lá vai estar estabelecido quais são os critérios do nível A, tá? 110% do IPCA para os prestadores de serviço de saúde que se enquadrem nos critérios estabelecidos pelo nível B do fator de qualidade. Nesse mesmo anexo também vai explicar a você quais são os critérios estabelecidos para o reajuste de 110% que está inserido no nível B. A gente vai dar uma olhada aqui e até no parágrafo 3. 105% do IPCA para os prestadores de serviço de saúde que se enquadrem nos critérios estabelecidos no nível C e 100% do IPCA para os demais prestadores que não atenderem os dispostos nos incisos 1, 2 e 3 desse mesmo artigo, tá? Então, vocês devem analisar o que está estabelecido lá no anexo dessa mesma resolução, tá, gente? Lá está dizendo quais são os critérios para cada nível aqui, nível A, nível B e nível C, inclusive para os que não atendem esses critérios anteriores falados aqui. A gente vai dar uma olhadinha no anexo aqui, só para falar alguma coisinha para vocês em relação ao que está no anexo. Não vamos conseguir ver tudo, porque o anexo é intenso, mas vamos dar uma olhadinha só para entendermos o que diz a Agência Nacional de Saúde em relação aos níveis de escalonamentos do reajuste com base no IPCA, tá? Para o nível A, gente, 115, né, que é as empresas, né, as instituições que estiverem enquadradas no nível A, ela diz o seguinte:
que essa empresa, né, hospitais e hospitais dias, deve ter certificação de acreditação em nível máximo e núcleo de segurança do paciente cadastrado na Anvisa e ter realizado pelo menos uma notificação via Notivisa a cada trimestre do último ano. Ou seja, não é necessariamente eu ter apenas a acreditação, eu preciso cumprir os programas que estão estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, cumprir os critérios que estão definidos para que eu, enquanto prestador, me enquadre nesse nível de reajuste contratual, tá bom? Então não adianta mandar para a operadora só o seu certificado de acreditação pela ONA e imaginar que você já está apto a receber o reajuste contratual com base no escalonamento do IPCA. Você precisa cumprir os critérios que estão estabelecidos aqui pela Agência Nacional de Saúde. Precisa estar enquadrado nos programas que estão definidos para cada nível, né? Para cada escalonamento desse, né? Que varia de 100% até 115%. Tá bom, gente? Então, dentro do que estabelece a Agência Nacional de Saúde para reajuste contratual, é basicamente isso, tá? A definição em relação à qualidade são esses os critérios, tá bom? Você deve observar se a sua empresa se enquadra dentro desses critérios, deve entender, como já falei inicialmente, que a qualidade ela não se resume a um fator de reajuste contratual, tá? É a questão da qualificação do núcleo de segurança do paciente, a questão da segurança do paciente é a parte mais importante em relação à qualidade, tá bom? E no outro momento eu trago sim uma pessoa aqui para vocês qualificada especificamente em qualidade para falar com mais propriedade, para trazer para vocês com maior intensidade esse assunto, tá bom, gente? Então, muito obrigada por quem esteve aqui comigo desde o início, obrigada por quem conseguiu permanecer. Um prazer estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!